Muito bem, meus queridos, estamos de volta com mais outra aula para vocês. Esta aula é a aula de número 45.1. Meus queridos, vamos prestar bem atenção que agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Então, muito obrigado também pela participação de vocês. E vamos ver os assuntos de hoje? Além que vamos estudar o que nós vamos falar sobre o sistema nervoso? A aula 45.1. Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal, 45.1, tecido nervoso. Professor, para iniciarmos, temos que compreender sobre estrutura, vamos lá, galerinha, estrutura, propriedades, característica e função de quê, professor? Do tecido nervoso. Só que aí, pessoal, do tecido nervoso, para mim, meu diretor, do tecido nervoso, olha só, vamos falar dos neurônios. Então, vamos ver a estrutura, as propriedades, as características e função desse tecido. Também dessa célula. Como é que ocorre o impulso nervoso? Quer dizer, a transmissão dessa informação. E também o arco reflexo. Claro que quando a gente fala estrutura, propriedade, característica e função, significa o quê, professor Jefferson? Essa célula, né, o tecido nervoso é formado por células. Então essa célula tem uma estrutura. E essas estruturas celulares do tecido nervoso, elas têm uma morfologia, quer dizer, uma forma diferente, dependendo da sua função. Então, ela tem uma estrutura que vai conferir ela uma propriedade. Essa propriedade confere ela uma característica que vai gerar, então, a função nesse tecido, que vai pegar todo o nosso sistema. Dependendo da sua localização, ela muda a morfologia e a forma de comunicação, que é a função, também. Vamos entender isso? Na tela, meu diretor. Tecido nervoso. Aqui, pessoal, nós estamos observando a estrutura básica de uma célula do tecido nervoso. Então, primeiramente, pessoal, essa é uma estrutura básica, significa o quê? Que ela tem morfologia e ela tem partes que é igual para todas as outras células. Mas, células do tecido nervoso. Mas vai ter alterações. Então, base significa uma referência. Tem modificações? Tem. Então, primeiramente aqui, nós vemos o quê? Os dendritos. Na verdade, vamos começar pelo núcleo. Núcleo, essa região aí, amarelinha. O núcleo, pessoal, dessa célula, ela está envolta a uma estrutura que nós chamamos de corpo celular, que é em vermelho. Esse corpo celular tem, na sua forma, morfologia, o que nós chamamos de dendritos, que são ramificações. Alguns livros trazem como ramificações nervosas. E esse corpo celular, ele tem um prolongamento chamado de axônio. Este prolongamento tem determinadas intersecções, ou podemos dizer assim, um invólucro chamado de bainha de mielina. Então, nós estamos mostrando para vocês a estrutura básica de uma célula nervosa, que dependendo do tecido nervoso que faz parte, que ele é constituído, tem algumas alterações. Tá bom? E vamos então aqui, Forma o sistema nervoso, ele é dividido em dois. Então assim, o sistema nervoso, dependendo do tecido, a célula forma o tecido, que dependendo da embriologia, do processo embriológico, tem dois sistemas. Sistema nervoso central, conhecido como SNC,
E o sistema nervoso periférico, também denominado de SNP. Sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, aglomerados de corpos celulares de neurônios, que são gânglios nervosos. Então, quando nós temos um aglomerado de corpos celulares, chamamos de gânglios nervosos. E os seus feixes, que são as ramificações desses prolongamentos de nervo. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos seguindo. Aqui, ó, está a representação, a figura, a estrutura do sistema nervoso central, que é constituído de, tá lá, ó, o cérebro e a medula espinhal. Então, volta, encéfalo, cérebro. Então, o cérebro e o encéfalo, tá? Constitui o sistema nervoso central. E tem a medula espinhal. E os seus prolongamentos, que são os aglomeramentos de corpos celulares, que são os gânglios nervosos, e os seus feixes de prolongamentos dos nervos, é a parte azulada, ó, gânglios e nervos. Então, é constituído o sistema nervoso periférico. Então, já dando um spoiler, daí vai sair o sistema simpático, parasimpático e o autônomo, tá bom? Já vamos fixar essa imagem aí na nossa mente. Continuando. Professor, mas esses dois aí, sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, têm estruturas celulares, né? Vamos conhecê-las? Aí, ó, tá a representação dessas estruturas. O que são essas células que constituem ou auxiliam também o sistema nervoso? Nessas células, vamos lá. Essas células são tecidos nervosos, são denominados de neurônios. Então, tudo é neurônio. Só que cada neurônio tem uma estrutura, quer dizer, uma morfologia que vai dar uma designação, uma nomenclatura para eles. O que são capazes de receber estímulos e conduzir. Então temos células nervosas que só recebem, e outras, além de receber, ela conduz esse sinal. E conduzir esse sinal vai auxiliar nesse processo. A informação para outras células através do pulso nervoso. Os neurônios têm formas estreladas e são células especializadas. Professor, mas quais são essas células? Olha aí, ó. Tem a microglia. Nós vamos falar dela, da sua importância, da sua função. O neurônio, como já falamos. Nós temos os astrócitos. Nós temos as oligodendritos, que são células que realizam esse processo. De forma geral, aqui, ó, nós temos a conexão, né, dessas células. Um exemplo aí, né, de um neurônio, aonde nós temos tanto para o processo de formação, vou aqui só assinalar o núcleo, né? Esse núcleo, como eu falei para vocês, ele está envolto de quê, professor? Do corpo celular. Está imerso. E dele, desse corpo celular, essa região aqui, ó, nós temos o quê, professor? Esses prolongamentos chamados de dendritos. E tem um prolongamento do corpo celular que é chamado de axônio. Esses axônios, pessoal, apresentam, né, o que a gente chama de bainhas de mielina, que são formadas de um núcleo, apresentam um núcleo, Raven e células de Schwann.
Essas bainhas de mielinas vão conduzir, né, a informação nervosa para outros neurônios. Então, umas recebem e conduz aonde ocorre a sinapse. Então, o pulso nervoso, ele vai através do corpo, pega o prolongamento e realiza o processo de informação. Um exemplo dessa informação, professor, contração do músculo. É possível essa contração através dessas informações que passam pelas células nervosas. Além deles, o tecido nervoso também apresenta outros tipos de células, como a célula da glia. Professor, onde é que está essa célula, professor? Olha aqui, ó, vamos ver. Cuja função é nutrir, sustentar e proteger os neurônios. Então, as células da glia, elas são responsáveis, então, por nutrir, sustentar, proteger esses neurônios. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e da medula espinhal. Lembrando que, para que ocorram essas contrações do intestino, lembram? Movimentos peristálticos. O estômago também tem um movimento, o coração tem um movimento. Isso é controlado por todo o sistema nervoso. Isso é um exemplo, tá bom? Não só a contração muscular, porque nós não sentimos... Ó, uma coisa, você fica pensando, ó, vou piscar o olho? Não. Você pisca o olho e nem lembra que está piscando. Isso é controlado pelo sistema nervoso. Nós realizamos os movimentos peristálticos e não percebemos que estamos fazendo isso. Então tem um nome para isso aí. Nós vamos dizer, é um dos exemplos da função do sistema nervoso. Não é só pensar, não é só contrair o músculo, tá? E até nas alterações, modificações, como, professor, do desenvolvimento, tá? Aqui, ó, o tecido nervoso é responsável pela troca de informações rápidas, tá? Esse tecido é bastante importante, pois sem ele não seria possível comandar as diversas partes do organismo de forma rápida e eficiente. Por exemplo, pessoal, nós temos que observar também nessa figura para onde vai a informação. Estão vendo ali, ó, detritos, terminal de recepção. Então eles recebem a informação através nessa estrutura denominada corpo, passa pelo filamento do axônio, que é o sentido da propagação da informação, até chegar na terminação de transmissão, que nós chamamos de terminal do axônio. Então passa por axônio, passa pelas bainhas de mielina, que tem esses intervalos, né, que são os nódulos de Haver. Os neurônios, ou o neurônio, é dividido em 3 partes distintas. Corpo celular, tá aqui, ó, que é essa região aqui, ó, o corpo celular. Isso aqui, ó, é o corpo celular. É a parte onde fica o núcleo. Como também as mitocôndrias, que irão produzir substâncias, principalmente a energia necessária para ocorrer o quê? A função. Então, é como as outras células têm determinadas organelas que auxiliam no processo fisiológico. Nessa questão, processos fisiológicos neuronais. Professor, me dá um exemplo, não entendi. Por exemplo, no fígado, nós temos estruturas intracelulares mais desenvolvidas que outras. Complexo golgiense, retículo endoplasmático. Por quê? Porque essas células
já falando do fígado, realiza uma função muito intensa no metabolismo. Então, determinadas organelas estão bem mais desenvolvidas para desempenhar essa sua função. Na célula nervosa, não é diferente. Os dendritos é a segunda estrutura. Nós vimos a primeira, que é o corpo celular. Mas no corpo celular, a gente observa os dendritos, que são essas ramificações que saem da onde, professor? Esse corpo celular está aqui mais em evidência. São pequenas ramificações que saem do corpo celular ou que saem dessa parte da célula e funcionam como antenas para captar os sinais elétricos e retransmiti-lo através do axônio. Então, se a gente perceber, a informação é daqui para cá. E essas captações, esses dendritos, que parecem um monte de raízes, elas... É quando a gente fala assim, tem que tomar cuidado para quando ocorre uma ruptura. Quando a gente perde os movimentos, tem determinadas partes dessas células. Quando uma determinada dessas partes são rompidas, isso pode vir a causar a não recepção de uma informação e um determinado órgão, tecido, para de receber essas informações. Mas, professor, isso depende também da onde ocorre esse processo de quebra dessa informação. Primeiro vamos entender essa estrutura. Então, se a estrutura responsável por captar a informação são os dendritos, o axônio é de conduzir essa informação para um outro órgão. Não é isso? Então, se os dendritos estão recebendo, quem transmite essa informação que foi recebida? Os axônios. Bom, por que é interessante entendermos isso? Meu diretor, para mim. Porque, pessoal, aqui está recebendo a informação e aqui vai transmitir essa informação. Dependendo de onde ocorra uma fratura ou impossibilite a passagem da informação, se foi aqui, a região em questão, ela está recebendo, ela só não está transmitindo. Agora, se aqui ocorre uma ruptura, ela não recebe, mas aqui pode ainda transmitir. Por que isso, professor? É como a gente tem que entender as cirurgias. Não tem quando a pessoa é amputada, a pessoa sofre um acidente, aí é o braço ou a mão, é arrancado o pé. Se ocorrer o processo de a cirurgia e a conservação daquele pedaço de forma correta para que ocorra o processo de reimplantar e reconectar. Então, não é porque aqui ocorreu um dano ou aqui ocorreu um dano, não se tem como fazer essas conexões. É importante também frisar que na massa cefálica, nós realizamos umas conexões com essas células que fazem as ilhas de memória. Essas ilhas de memória, elas estão conectadas de uma forma que, se ocorrer algum trauma, uma ilha ela pode ficar isolada. Mas por que você vai fazer assim? Por causa do acesso. Vamos falar assim, como eu vou acessar essa memória? E quando eu falei trauma, ele pode vir de várias formas, não precisa ser um trauma estrutural, uma pancada, um acidente, pode ser um trauma como um bloqueio. E tem uma via mais rápida de acesso. E se essa via rápida de acesso sofreu algum trauma que impossibilite a chegar ou a sair daquela ilha, tem outras comunicações. O problema é como acessar essas outras vias alternativas.
Tá bom? Na tela, meu diretor. Axônio. Ah, tá. Volta aqui para mim, meu diretor. Volta aqui. Vamos lá. É que eu vim explicar, falei, mas não expliquei a importância do quê? De estarmos entendendo a parte das estruturas da célula básica, que é o neurônio. Aí eu dei o exemplo, né, da massa cefálica e ilhas de memória. Porque essas ilhas de memória é como, por exemplo, pessoas não conseguem mais lembrar ou resgatar uma lembrança, não só por acidente, ruptura, mas por traumas. Então, quando nós entendemos, compreendemos a sua estrutura, essa aqui é uma célula nervosa, mas ela é formada por estruturas, e cada estrutura tem propriedade de receber. E essa propriedade é uma característica que convém a ela uma função. Se eu sei quais são as estruturas e como essas estruturas contribuem para a fisioneuromorfologia, que é a forma, né? Fisioneuromorfologia, que é a estrutura que tem uma forma diretamente ligada à sua função. Se eu sei quais são essas partes, aí nós podemos, então, intervir num resgate ou na recuperação desse tipo de tecido nervoso. Então, um é o corpo, segundo são os dendritos, aonde eles recebem e aonde eles transmitem, ocorrem as sinapses. E o outro são os axônios. Pode aumentar, meu diretor? Então, axônio já é o terceira estrutura formadora de uma célula nervosa. Os axônios que vão garantir a extensão do corpo celular que se conecta aos neurônios ou às células de tecido. Por exemplo, uma célula nervosa se conecta ao músculo que contrai. Então, lá vai ter essa integridade dos axônios realizar, então, essa função e tornar com que isso seja um pouco mais rápido. Como assim, professor? As células, as informações, elas saltam de uma célula do axônio, que são células de Schwann, pesquisador que estudou toda a sua estrutura. Então, e tem outras células, que não tem axônios, que ela vai por polarização e despolarização. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, já que estamos falando aqui, depois eu volto, eu pulei. Esse é um outro tipo de célula nervosa. Só que a gente está vendo que aqui, nessa região, aonde nós estamos vendo que ocorre, que são a função do axônio, não tem o quê, professor? Esse axônio não tem células de Schwann. Então, como ocorre a informação? A passagem. Quando se tem células de Schwann, denominadas de axônio, células de Schwann, bainha de mielina, o axônio é isso aqui, essa estrutura, amarelinha. E essa daqui são as células de Schwann. Elas saltam a informação, elas saltam daqui, dessa célula para cá, dessa célula para cá. Então é mais rápido, veloz. Já a informação dessa que não tem a bainha é por polimerização e despolimerização através de sódio e potássio. Então vocês estão vendo ali, que o pulso nervoso que se propaga através do neurônio se dá uma origem por alterações de cargas elétricas. Então o estímulo chega nos detritos do corpo celular, passam pelo axônio que sofre despolimerização, cargas positivas e cargas negativas. E isso vai transmitindo a informação. Professor,
Me dá um exemplo. Quando você sente que alguém lhe tocou nas costas com a caneta, você é estudante, tem um coleguinha na sua frente. Se você pegar um lápis e tacar na costa dele, ele vai sentir. Então você está ativando qual? Essa célula nervosa que vai polimerizar e despolimerizar e vai mandar lá para o seu sistema nervoso central. Ei, te avisa, massa cefálica, alguém te cutucou. E ele manda a informação que alguém te cutucou. Quando você pega num copo e você sentiu que a temperatura está quente, é esta informação que está sendo ativada. Agora, cadê? Quando você tem que fazer o quê? Reflexo, professor. Então é essa daqui que você ativa. Como assim, professor? Você tocou numa panela quente, aí você sentiu, polimeriza e despolimeriza. Ei, tá quente, só que você contrai rápido. Porque esquentou, mas qual dos dois foi mais rápido? A contração. Você sente, mas você contrai. Quando alguém te cutuca com a ponta do lápis bem afiado nas costas, você sente, mas você contrai. Então, tem duas informações. O reflexo, que é mais rápido, pela bainha de mielina, e você sentir, não sentir só que tocou, mas também temperatura. Você vai para um ambiente, aí já são a polimerização e despolimerização, onde vai falar para você, estou sentindo o vento, estou sentindo que o vento está quente, o vento está frio. Então são células diferentes, que isso nós chamamos de sistema simpático e parasimpático. Calma aí que eu saltei no tempo, vamos voltar aqui. Só para a gente ver a diferença da informação em células nervosas constituídas de bainhas de mielina para células nervosas que não apresentam as bainhas de mielina. Então, se a estrutura é diferente, a informação também é. Então, a estrutura confere propriedades. Essas propriedades dão uma característica para a célula, porque está diretamente ligada à sua função. E quais são os tipos de neurônios? Os tipos de neurônios são distintos de acordo com quem? Com o corpo celular. Corpo celular é uma região onde está o quê? O núcleo, que está em amarelinho. Então nós temos corpos celulares multipolar, pseudopolar e bipolar, por causa das ramificações, das terminações. Bipolar, dendritos, multi e pseudo. Mas a informação é no mesmo sentido. Os neurônios são encarregados de captar a informação diretamente das células sensoriais. Quais são essas células? O olho, o ouvido, o tato, a língua. Então, primeiro, essas regiões de dendritos estão diretamente ligadas ao sistema ocular. Aí são células que captam o quê? A luz, a sombra, que luz e sombra formam um contraste. E elas captam esse prisma e nós interpretamos como imagens. O ouvido tem células, então esses dendritos captam sons. Então esse som, antes de ser som, ele é o quê, pessoal? Vibrações. Essas vibrações são captadas e são interpretadas em diferentes notas sonoras. O tato, esses dendritos captam o tato
Por exemplo, o tato é quando você sente, alguém te toca, mas você sabe que tocar tem diferença. Uma coisa que é suave, uma coisa que é mais intensa, uma coisa que é um apertão. Quando é quente, quando é frio, quando você sente que está um ambiente mais úmido, um ambiente mais seco. O olfato, odores, moléculas, isso tudo é... Isso tudo é não, Jefferson. Tudo isso são informações moleculares que são captadas por esses detritos e as células do tecido nasal, olfativo, degustativo, porque para tu sentir o sabor tem uma conexão com o olfato e também com o paladar, a língua, que vão se comunicar e fazer essa interpretação. Mas para isso tudo alguém tem que captar, que são os dendritos. Então, o sistema nervoso, eles nos auxiliam até essa percepção que eu estou em pé, até a percepção de aromas, de sensações, emoções, eles captam. Não tem, pessoal, não tem quando a gente... Quando você percebe que... Até por você... Quando alguma música, ela faz... Determinadas músicas te levam, te remete a determinadas emoções, lembranças. E essas lembranças podem ser boas, podem ser não tão boas. Isso tudo são captados por essas células que vão transmitir para essas células e essas células vão fazer com que você comece a ter uma enxurrada de hormônios que vão te provocar o quê? Sensações, boas ou não. E aí depende de cada vivência que você teve na sua memória durante um momento da sua vida que você ouviu determinadas músicas que te remetem a lembranças. Tudo isso é orquestrado por essas células. Pensando assim, nós só somos um monte de reações químicas, né, que são orquestradas por essas células nervosas. Mas também não só os neurônios, as células guia que alimentam, que sustentam e que mantêm a integridade dos neurônios, dão o suporte para o sistema nervoso central. E tá aqui, ó. Quais são as células glias? São as células formadas por oligodendritos, células de Schwann, astrócitos, microglias. Estas células fazem parte do conjunto de células auxiliares. Professor, como assim auxiliar? De conexão. Vamos lá. Não tem... Vamos lá, galerinha. Deixa eu ver o que eu posso transpor. Não tem o cano? É, o cano. Sistema hidráulico de casa. Tu quer conectar um cano a um outro cano, tu usa o quê? Uma luva. Eita, aí tem que saber o que é uma luva, hein, galera? A luva que conecta um cano ao outro. O joelho do cano que faz a dobra. O pé do cano que conecta três. Então, as células glia também dão esse suporte. Não só de sustentação, integridade, alimento, mas elas também fazem essas conexões. Ah, eu tenho que reduzir 1/4 para meia, né? Ou aumentar. Eu pego uma luva ou uma conexão que aumenta a vazão da água, tem maior, né? Um diâmetro maior, e aí eu conecto para ter um diâmetro menor. A água passa para cá e vai... Não tem como tu pega o cano que sai da caixa da água lá em cima. Ele tem um diâmetro grande. Só que quando vai descendo, para chegar na tua casa, é meio, é 1/4. Tem uma redução para dar o quê? Para dar pressão. Isso também acontece. Para dar... Na informação não é da pressão, mas já na informação transpondo, é para dar melhor qualidade da recepção. Ele manda e recebe. De acesso. É como se fosse o Waze, né?
Qual é o caminho que eu pego para adquirir essa informação mais rápida e eficiente? Também tem essa função. Oligodendritos, que são essas células responsáveis pela proteção da bainha de mielina. Astrócitos são células formadas por vários processos que vão irradiar, ramificar, filamentar o acesso a determinadas glândulas, determinados tecidos, determinados órgãos, até na dilatação ou contração de um vaso, um capilar sanguíneo, uma artéria, uma veia, que são diferentes coisas, até para dilatar e contrair, os astrócitos e as células nervosas estão conectados para ocorrer esse processo. Não é só o músculo que contrai. Fechar e abrir uma válvula de um vaso sanguíneo também. Células de Schwann possuem a mesma função dos oligodendritos, no entanto, eles estão aonde? Ao redor do axônio, que vão facilitar o processo de rapidez da passagem dessa informação, não só a passagem, mas também a recepção dessa informação. As células do epitélio colunar que revestem, né, o ventrículo do cérebro, que nós temos, pessoal, uma membrana que reveste. Isso é importante. E também tem as movimentações ciliares que ocorrem entre o líquido, né, cefalorraquidiano, que mantém um ambiente aquoso, vamos dizer assim, que vai possibilitar todo o processo de manter essas células não só hidratadas, mas manter um ambiente que propicie ocorrer as reações de sinais químicos através do sistema nervoso central e o sistema nervoso central, agora me deu branco. Sistema nervoso central, vamos para cá, e o sistema nervoso periférico. Eita, Jefferson! Tudo bem. É aqui, ó, só para enfatizar a passagem da informação, essa transmissão que é daqui para cá. Aqui eu já expliquei para vocês como ocorre, né? E o arco reflexo, que é aquele negócio do sistema simpático e parasimpático que nós falamos para vocês, né? Neurônios sensitivos que fazem o impulso do neurônio associativo, que é quando nós temos essas células glias que auxiliam. Bom, o arco reflexo, né? Quando você dá aquele chutinho para fazer o exame, isso faz com que ocorra, então, o acesso de neurônios sensitivos do neuromotor, que vai fazer com que ocorra a contração e vai relaxar em relação à recepção, olha aqui, ó, dessas células. Dos dendritos para o corpo, volta do corpo para os dendritos. E aí esse arco reflexo realiza um processo dinâmico do sistema. E curiosidade, os seres humanos possuem cerca de 86 bilhões de células nervosas no cérebro. E a especialidade médica para quem estuda, né, os médicos que estudam somente as células nervosas que constituem o tecido nervoso e formam o sistema nervoso, é o neurologista. A transmissão do impulso nervoso entre neurônios e outros órgãos, efetores, glândulas, músculos, etc., do corpo, ocorre através que a gente chama de uma reação denominada de sinapse. Então, sinapse, essa região de formação desse sistema, dessa fisiologia, para mim, meu diretor, dessa fisiologia do sistema nervoso, tá bom? Pessoal, estamos finalizando agora o assunto. Daqui a pouco eu te volto para nós fazermos aquele bate-bola, jogo rápido, porque daqui a pouco temos exercícios. Aguardo vocês.